Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando conteúdo de lógica para as contas que fazemos em lógica, onde a gente tem informações, né, que vão ser conjugadas em processos de verdade, verdadeiro ou falso, né? Verdade ou falsidade. E por que isso, né? Bom, é a forma que a gente tem de dizer ou observar, conduzir os encaixes, né? A descendência. Então, sabe quando a gente fala, fulano é descendente de ciclano? Esse é o caminho, né? A lógica, ela busca dizer para você qual que é o caminho da verdade, né? Porque tudo que ajusta, tudo que é justo, ele tem a resposta, ele tem a descendência, e a gente consegue contar quanto descende algo de algo, né? Vejam bem, todas as árvores possuem tronco. Essa matéria, o tronco que vem desse caule, da raiz, é uma descendência dessas espécies vivas, né? E a gente observa o que está mais próximo de ser um tronco em nós para ver o quanto que a gente se parece com essa vida. Só que a gente começa a observar em nível até mesmo celular, né, que é o que a ciência e a tecnologia têm possibilitando os cientistas dentro de análises citológicas conversar com essas espécies a partir da lógica que organizou esse lado de comparar a genética, esses arquivos celulares. Então, o caminho da verdade precisa ser verdadeiro em lógica. Então, as preposições são analisadas. E se elas são verdadeiras, a gente tem um caminho correto. Dentro de um universo de caminhos, a gente achou um que é verdadeiro. E a verdade, ela só é uma. Eu não tenho várias verdades, né? As variações da verdade descendem de uma verdade. Entenderam? Então eu posso ter um conjunto de verdades para uma afirmação. Só que não são... É como se a gente tivesse uma só, porque todas elas pertencem ao mesmo conjunto, sabe? Então são só descendentes da verdade. Então a gente vai ter volumes de verdade agora. Então você, ele fazem parte do conjunto da verdade nesse sentido, nessa imposição. Só que se existe 3, eu tenho um volume de 3. Eu tenho 3 informações verdadeiras. Eu tenho 3 descendentes dessa verdade. Entende? Vamos analisar em esporte. Se vocês compartilham o mesmo esporte e praticam futebol, eu pego uma amostra de 20 pessoas e dessas 20 pessoas vocês vão descender desse esporte, logo vocês terão habilidades semelhantes que diferenciam das demais pessoas, porque vocês praticam o futebol. E vocês descendendo dessa atividade, dessa interação, vocês geram em si elementos comuns, verdades que são comuns em vocês.
porque vocês geraram isso com a prática, com a obediência às regras, estadificando e editando-se com base no respeito a essa homenagem, a essa arte, a essa consolidação de generosidades por impulsos de partilhar um convívio de atividades, o esporte. Então você percebe que nós todos somos comuns, mas a partir desses comuns nós vamos lutando para defender as verdades que são valiosas para nós. Logo, eu não preciso gostar de futebol para saber que o futebol é importante. Porque o futebol ele representa a luta das pessoas por uma verdade nesse universo que é valiosa. Por mais que esse esporte não me enriqueça, ele é rico. Ele é uma verdade que o povo defende. Nós temos que ir por esse caminho. Então, na eleição das escolhas dos povos em territórios, eles defendem o esporte porque o esporte vela o interesse físico, atlético do ser humano, né? E aí a gente tem as várias unções que desmantelam o esporte com convencimento das pessoas que ainda não se convenceram dessa luta. A religião é assim, o comércio é assim, e tudo é assim, inclusive as ideias que nascem em você ou que você permite que elas influenciem você nessa seminação de ideias, né? Eu digo para você uma verdade que eu luto, e se você não luta por ela, eu argumento com você para tentar plantar essa semente em você. A arte de argumentar nada mais é do que uma agricultura de cerebelar, de consternalizar essa semente na sua vida e fazer crescer. Vou dar um exemplo. O esporte. Eu até 13 anos de idade não tinha pretensões nenhuma atléticas. A minha coisa era música. Eu era todo focado em música, em arte. Eu gostava de cinema. Comer, eu gostava de comer demais. Nossa, gostava muito de comida. Tinha muito interesse por fartura. Eu gostava de conversar. Jogos, eu gostava de assistir as pessoas jogando videogame. E aquela sinergia de interação com o game. É isso que eu gostava. Quando eu descobri que se eu não procurasse o esporte, eu seria muito doente. Eu carregaria uma doença, no sentido que o único caminho para me tratar seria o esporte. Eu me remediei e comecei a praticar a amizade com o mesmo. Não é à toa que eu plantei essa ideia. Essa ideia começou a ser plantada com a ajuda, e ela nasceu. Hoje em dia eu tenho uma árvore de esportes em mim, né? Uma plantação, uma pequena colheita de esportes. É claro que eu ainda não colho do esportes coisas que me mantêm vivo segundo a arte comercial, segundo a arte das finanças, ou seja, eu não fui patrocinado, eu não ganho dinheiro para praticar esporte, mas o esporte me mantém saudável, vivo, com saúde. Eu tenho muitos gastos que eu não faço porque eu pratico esporte, por exemplo, né? Dá para citar aí, né? Obrigado, Senhor, por isso, né? Diga-se de passagem, colocando abaixo as ironias por parte desse anúncio. Então é isso, né? Outra coisa, a ciência, né? Hoje em dia a gente tem um governo muito bom que foi impulsionado pela luta da manutenção dos seres humanos que venceram
esse edifício de educação. Todos têm direito à educação. A educação não deve ser cobrada financeiramente. A gente tem que ter um mínimo de educação para ter uma sociedade. O governo, então, ele precisa de oferecer educação, até mesmo aqueles que não querem pagar por ela, ou cobrarem impostos para que todas as pessoas possam ser elevadas à educação. E se as pessoas não estão sendo levadas à educação, devemos cobrar, porque a educação ela é a base de valorizar uns aos outros em sociedade, a princípio. Porque se o outro não reconhece o valor que eu dou para ele, eu estou fazendo um papel de inconsiderações. Eu não consigo considerar aquilo que o outro acepta de mim. É claro que eu estou numa generalidade assim absurda, né? Porque é claro que o outro considera. No entanto, a educação ela formata essa consideração para ajustar uns aos outros nesse sentido de dar e receber, e vice-versa, né? Então isso também é uma semente de verdades, de conjuntos de verdades que são mantidas e implantadas. Educação, saúde, sociedade, e essa educação ela tem se desenvolvido graças a essa esperança, essa precisão que com muita dificuldade as pessoas foram sacrificando-se para ver e ajustar a visão uns dos outros, para aqueles que quiserem ver conseguirem ver, né? Então a gente tem um caminho de ver, né? Só que você pode ver, mas você vai precisar de andar pelo caminho certo e sacrificar os demais caminhos. Você consegue fazer essa dieta, você consegue escolher esse caminho. E então a lógica ela é para você, né? Você consegue dirigir os caminhos a partir da lógica. E obviamente, intuitivamente, a gente reconhece as lógicas do organismo em sentimentos. Só que às vezes nós, em meios muito sentimentalizados, às vezes fica difícil escutar essa lógica, raciocinar essa lógica, e a gente copia do outro, só que a do outro não serve pra gente. Às vezes serve naquele momento, mas não serve eternamente. Por isso a gente precisa de mais atenção conosco, para depois, quando possível, dar atenção aos demais. Então vamos lá, ó. Aqui a gente pode produzir uma atenção conosco. Vamos fazer mais questões e dessa forma nos ajustar perante o raciocínio lógico, que é imperativo nas questões de lógica. Vamos lá. Cecília comprará ou o vestido azul ou o vestido preto. Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. Letra A, né? Não. Ó, Cecília comprará o vestido azul. Isso aqui. Ou Cecília comprará o vestido preto.
ou que. Eu não sei o que significa isso daqui. Então, o que significa isso? Vamos ver aqui. Ah, então quando eu faço isso daqui, ó, é uma disjunção exclusiva. A gente tem ou. Ó. Então, isso aqui é exclusivo, né? Quando a gente tem mais de um ou na oração. Beleza. Ahn, Se o pássaro cantar, então ele está vivo. Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. Então, se e então é isso daqui, ó. Pede que é a condicional. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Peraí, deixa eu trazer para cá. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. São declarações às quais pode ser atribuído ou valor verdadeiro ou valor falso. Proposições, conjunções, permutações ou afirmações. Preposições. Então, peraí. Conjunções. Proposições. Engraçado. Conjunções você pode dar valor verdadeiro ou falso. Permutações também. Afirmações também. Vamos ver aqui. Vamos ver os comentários. Então o nome é proposições. Vamos ver um negócio aqui, ó. Qual é a diferença de preposições e proposições? Preposições são palavras pequenas que ligam termos em uma frase. Exemplos de, a, para, indicando relações de sentido como lugar ou companhia, enquanto proposições são sentenças declarativas, afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas.
Fechemos aqui então. Passemos adiante. Fazer as questões menores. A negação da frase "a via não é sinalizada" ou "a faixa de pedestre" é corretamente expressa por "a via não é sinalizada" ou "a faixa de pedestre". A via é sinalizada e a via não é sinalizada. A via é sinalizada e não há faixa de pedestre. Não. É. É sinalizada e não há faixa de pedestre. Letra B. E não há faixa de pedestre. Beleza. Aqui. Um grande jornal publicou uma inverdade em uma manchete e quis retratar. A manchete dizia: todo estudante de concurso público tem menos de 20 anos. No outro dia foi publicada a negação dessa manchete, que dizia: qualquer estudante de concurso público não tem menos de 20 anos. Nenhum estudante de concurso público tem menos de 20 anos. Alguns estudantes de concurso público não têm menos de 20 anos. Existem estudantes com menos de 20 anos, mas esses não pertencem ao grupo dos que estudam para concurso público. Então, letra C, né? Alguns estudantes de concurso público não têm menos de 20 anos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Todo estudante de concurso público tem menos de 20 anos. Então, alguns estudantes de concurso público não tem menos. A gente negou aqui. Para a próxima questão. João, Renato, Carla e Denise são mineiros. Todos eles passaram em um concurso público e cada um deles foi mandado para uma cidade diferente, todas em Minas Gerais. Analise as afirmativas a seguir. João não vai morar em Uberlândia. Então, João, ele não vai morar em Uberlândia. Nem Tapira. João não vai morar em Tapira.
Renato não vai morar em Tapira. Renato não vai em Tapira. Então ele pode morar em Uberaba, né? Uberlândia. Renato, né? Denise vai morar em Almenara. Denise vai morar em Almenara. Almenara. Cenário alternativo que apresenta o nome de quem irá morar em Uberlândia. Então o João ele não pode ser, né? O Renato, a Denise também não. A gente tem Renato ou Carla. Ah, tá. Então se esse aqui não vai morar em Tapira, a Carla vai morar em Tapira. Então só pode ser o Renato, né? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença que não é uma proposição. A gente já sabe o que é proposição, é uma frase, é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Pedro é agente comunitário de saúde. Minas Gerais é um estado brasileiro. Verdadeiro. Lucas é maior de idade. O Rogério irá realizar a prova do concurso. Pedro é agente comunitário de saúde. E não é uma proposição. Lucas é maior de idade. Então a letra D, né? Rogério irá realizar a prova do concurso. A gente tem que... Uma pergunta não é uma preposição. Próxima questão. Se todo brasileiro é inteligente e Carlos é brasileiro, P e Q, é correto afirmar que Carlos é inteligente? Carlos não é inteligente? O Brasil não é inteligente? Carlos não é brasileiro? Eu acho que a gente tem isso daqui, ó. Semelhança, né? Isso é a mesma coisa que... Vamos ver aqui. Deixa eu tentar lembrar. Não, mesmo, não é essa, não. Equivalência principal. Hum,
Não achei. E Carlos é inteligente, né? Carlos não é brasileiro. Essa questão foi assim, foi torneira mansa, né? Já pensou isso? Questão torneira mansa. O que seria uma torneira mansa? É correto afirmar que a negação da proposição todas as flores são brancas, é? Então todas as flores são brancas. E todas. Então eu preciso de todas. Eu preciso pôr que algumas flores não são brancas. Não são brancas. Alguns P's não são. E as flores são brancas. Não existem flores brancas. Todas as flores podem não ser brancas. Ao menos uma flor não é branca. Então, ao menos uma flor não é branca. Parece que a gente tá na feira escolhendo cebola. E aí a gente tá escolhendo as menorzinhas, né? As questão. Questão são cebolas. A proposição João é o prefeito e é muito competente. Tem sua negação corretamente expressa em. Então a gente tem aqui, ó. P é prefeito e é muito competente. Então a gente tem não de P ou não de Q. João não é prefeito ou não é muito competente. João não é prefeito, mas é muito competente. João é prefeito e não é muito competente. João é o prefeito ou é muito competente. Letra A. Então vamos fazer essa daqui agora. 4 amigos vão prestar vestibular no ano de 2019. Eles se chamam Júlia, Carlos, Gustavo e Rose. Cada um deles irá fazer um curso diferente. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Júlia não vai fazer direito e tampouco medicina. Então a gente tem J, não D e não M. Com base na afirmativa, assinale o nome de quem quer ser médico. Então Júlia já não é, né? Carlos não quer fazer direito. Então Carlos pode ser médico. Rose quer fazer gastronomia. Então Rose não vai fazer isso. Carlos não quer fazer direito. Júlia não quer fazer direito. Júlia não vai fazer direito e nem medicina. Então Júlia já cortei do. Carlos não quer fazer direito. Então Gustavo vai fazer direito. Carlos vai fazer medicina, então. Carlos não quer fazer direito. Rose vai fazer gastronomia. Gastronomia, direito, medicina. E eu tenho 4, né?
Quem vai ser médico? E Júlia não vai ser médico nem direito. Então corta Júlia. Fica Rose. Rose quer fazer gastronomia. Isso e não isso. Gustavo não vai fazer direito. Carlos não vai fazer direito, então Carlos vai fazer medicina. Mas vamos ver esse cara. Analisa as afirmativas a seguir. Não sei o que eu fiz aqui. Todo agente municipal é concursado. Então, todo P é que nenhum segurança privado é concursado. Nenhum segurança privado é concursado. Todos os agentes municipais são homens. Todos os agentes municipais são homens. Pelo menos um homem não é agente municipal. Pelo menos um homem. Pelo menos um. P. Pelo menos um homem não é agente municipal. Como que eu. Qual que é o símbolo? Então. Existe pelo menos um homem que não é não é agente municipal. Todos os homens são agentes municipais. Fez aqui, né? A negação da proposição é a negação da proposição é pelo menos letra 4, né? Ah, essa aqui tá nula. Essa tá nula.
Ah, vamos ver. Um médico veterinário do município de São João del Rei precisou reorganizar uma fileira de gaiolas com 3 gaiolas e 3 animais A, B e C. A composição inicial é a desenhada e deve ser evitada. Animal A, animal C, animal B. Tendo como restrição as seguintes regras: animal A não pode ficar no centro. Animal B não pode estar à esquerda. Animal C não pode estar à direita. Com base nas premissas apresentadas, a posição correta final das gaiolas será? Vamos ver aqui. Então vamos lá. A gente tem isso, a gaiola aqui, a gaiola aqui e a gaiola aqui. Vamos adotar que aqui é a direita, aqui é a esquerda e aqui é o centro. Não pode ficar no centro. Então aqui só pode ficar o B ou o C. Animal B não pode estar à esquerda. Então aqui só pode ficar o A ou o C. Animal C não pode estar à direita. Então aqui só pode ficar o A ou o B. Então, vamos lá. Com base nas premissas apresentadas, a posição correta final das gaiolas será: não, não, ó, A ou B. Então aqui pode ser B, C, A ou A, B, C. Deixa eu ver. ABC é uma boa. CBA também, CBA. Aqui não pode, né? Hum, ACB pode. Deixa eu ver se tem ACB. A esquerda. Então letra A. C não pode estar à direita. Então ele considerou que aqui fosse esquerda, né? Esquerda e aqui é direita. Hum, Então, ó, esquerda, centro e direita.
Aí tá certo. Não pode ficar à direita. Então o animal fica à esquerda. A não pode ficar no centro. Então ficou B. Tá certo. Próxima questão. Bruno, Denise, Fernando e Ricardo fizeram uma mesma prova. Sobre esse fato, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Denise acertou mais questões do que Ricardo. Então, a gente tem Denise e Ricardo aqui. Denise está acima de Ricardo. Bruno acertou menos questão do que Ricardo. Então, o Bruno está aqui. Fernando acertou mais questão que Denise. Então, Fernando está aqui. Logo, é correto afirmar que Denise acertou mais questões do que Bruno e Fernando? Não. Mais questões que Ricardo e Bruno? Sim. Menos questões do que Bruno? Não. Menos questões do que Ricardo? Não. Observe as proposições a seguir. O turismo em Itabira aumentou. A proposição S é equivalente a S é igual a o desemprego cresce se o desemprego cresce. Se o desemprego cresce, então o turismo não aumenta em Itabira. Vamos ver. Se Peraí. R é semelhante a B não é. Então vamos lá. Se esse aqui não é, essa não é. Se o turismo em Itabira aumenta e o desemprego cresce. Se o turismo em Itabira aumenta, então se
R. Não, na verdade, aqui, ó. P, né? Então, ele tá falando, se o turismo em Itabira aumenta, então isso aqui é P. O turismo em Itabira aumenta. Se o turismo em Itabira aumenta, então o desemprego não cresce. Então, se o desemprego cresce, então o turismo não aumenta. Se o desemprego cresce, então desemprego não cresce. Então desemprego não cresce. Desemprego não cresce. Desemprego cresce. Então a gente tem não de R. O que fez aqui, ó? A gente pegou o P, não de R. Ele fez uma equivalência aqui, né? Muito cobrada. E mais uma aqui, ó. João, Ana Clara e Marcelo são vizinhos e no condomínio em que vivem, cada quarteirão é composto por 4 casas e cada casa é pintada de uma cor. Observe as afirmativas a seguir. Marcelo não vive na casa azul, tampouco na verde. Então vamos lá. M, não azul e não verde. Então vamos lá. Vamos ver aqui a questão. Na alternativa em que apresenta corretamente, quem entre os 4 vizinhos vive na casa amarela? Então pode ser Marcelo. Pode morar na amarela, por enquanto, né? João não vive na casa azul. Então João também pode, né? Ana vive na casa branca. Então Ana não pode ser. Na casa azul, assinale que eu tenho. Vive na casa amarela. Marcelo não vive na casa azul e tampouco na verde. João não vive na casa azul. Então João também pode viver na casa verde. Uma vez que Marcelo não pode viver na casa verde, né? Então João, casa verde. Clara, Ana vive na casa branca. Azul e na verde. João não vive na casa azul. Então João não vive na casa azul. Então ele pode viver na casa verde. Verde ou amarelo. Ana vive na casa branca. Então a Ana não vive em nenhuma outras casas. Então só pode ser o Marcelo. Fazer a última questão. Parece que é a mais difícil dentre as demais. Um agente de viagens atende 3 amigos. Um deles é careca, o outro tem cabelo comprido e o outro é ruivo. O agente sabe que um deles se chama Beto, o outro se chama Elcio e o outro se chama Sérgio.
Sabe-se ainda que cada um deles fará uma viagem a um país diferente da Europa. Um deles irá à Alemanha, outro irá à França e o outro irá à Espanha. Ao agente de viagens que queria identificar o nome e o destino de cada, eles deram as seguintes informações. O careca não voa à França nem à Espanha. Então o careca ele não vai para França nem Espanha. Nem Espanha. Assinar a alternativa que descreve a conclusão lógica acerca do agente de viagens. O Sérgio vai na Alemanha. Não, o careca não vai para França nem Espanha. Vamos voltar aqui. O de cabelo comprido. O de cabelo comprido, meu nome não é Elcio nem Sérgio. Comprido. Elcio nem Sérgio. Então, o careca é Elcio. O careca é Elcio. O careca é Sérgio. Tudo bem. Beleza. Meu nome não é Elcio nem Sérgio. O ruivo. Nem eu, nem Elcio vamos à França. Ruivo. Ruivo e o Elcio não vão para a França. Então, vai para a França. O careca é Elcio. Nem eu, nem Elcio. Então, o careca é o Elcio e vai para a Alemanha. E o ruivo, ele não é o Elcio. E o de cabelo comprido, ele também não é o Elcio. Então, o careca tem que ser o Elcio. E ele vai para a Alemanha. Beleza, vamos ver. Agora vamos ver as faces. Uhum. A negação da frase toda gestão imobiliária precisa da regularização cadastral é equivalente a existe alguma gestão imobiliária que não precisa da regularização cadastral. Letra A. Vamos ver que outro. Análise o trecho e assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Quando uma proposição composta por falsa, independentemente das proposições simples que a compõem, esta proposição será uma contradição esse aqui, deixa eu ver aqui.
Ó, é uma frase declarativa que pode ser verdadeiro ou falso. Não, então não é. Ó, se a se- ó, quando uma proposição composta é P e Q e alguma coisa aqui, né? Isso é igual a falso. Ou falso, independente das proposições simples que compõem. Essa proposição será uma proposição simples? É uma frase declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Não contém conectivos lógicos. Exemplo. É uma proposição sempre falsa, independente dos valores de verdade das proposições. Então vamos anotar aqui, ó. A contradição é proposição sempre falsa. Então não é, né? Independente dos valores. Contingência. É uma proposição que às vezes é verdadeira e às vezes é falsa, dependendo dos valores das proposições simples. Às vezes é verdadeira e às vezes é falsa. Tautologia. É uma proposição sempre verdadeira, não importa os valores das proposições simples. Vamos pegar esse resumo aqui. Aí, ó, preposições simples. Frase sem conectivos. Contradição. Sempre falsa. Tautologia. Sempre verdadeiro. E a contingente. Às vezes verdadeiro, às vezes falso. Vamos voltar para a questão agora. Quando uma proposição composta for falsa, independente das proposições simples que a compõem, então a gente vai ter uma contraindicação, contradição, né? Sempre falsa. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à negação da proposição a seguir. As tampas das caixas de acesso são removíveis e as calçadas não pertencem ao município. Não são removíveis. As tampas das caixas de acesso não são removíveis ou as calçadas pertencem ao município. Isso pertence ao município. São removíveis
seja acessos não são removíveis ou as calçadas não pertencem ao município. Essa é a negação. Observe a proposição a seguir. Se Itabira é em Minas, então o queijo é bom. Uma frase equivalente a essa é... Vamos lá, ó. Se Itabira é em Minas, então o queijo é bom. Seria... não de P ou não de Q. Acho que é isso. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, ó. Ou essa daqui, ó, não de Q. Ou não de P. Também funciona. Não, pera aí. P errado. E... a segunda não precisa. Vamos lá, então, analisar. Ou o queijo é bom, ou Itabira é em Minas. Itabira não é em Minas, ou o queijo não é bom. Pode ser essa. Itabira é em Minas e o queijo não é bom. Deixa eu ver. Se o queijo não é bom, Itabira não é em Minas. Itabira não é em Minas, ou o queijo não é bom, ou o queijo é bom, ou Itabira é em Minas. Então, peraí. Uma frase equivalente a essa é: se o queijo não é bom, Itabira não é em Minas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Notei errado. Essa notação. Se Itabira não é em Minas, então o queijo não é bom. Essa daqui deveria estar assim, ó. Itabira é em Minas. Então, Itabira não é em Minas, ou o queijo é bom. Aí estaria igual, né? E aí seria uma equivalente. Uma frase equivalente. Vamos lá. A negação da proposição chove em Itabira se e somente se for verão é... A gente tem isso aqui, ó. Chove em Itabira se e somente se for verão. Negação da proposição. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer a negação. Aqui, ó.
Para ser falso, tem que ser ou a primeira é verdadeira, ou a segunda é falso. Uma delas tem que ser falso para ser. Então, a negação da proposição chove em Itabira se e somente se for verão. Não chove em Itabira se e somente se não for verão. Isso é verdadeiro. Se é verão, então chove em Itabira. Ou chove em Itabira ou é verão. Chove em Itabira e não é verão. Acho que é a letra T. Não? Ou chove em Itabira ou é verão. Deixa eu ver aqui como é que faz. Tá, isso aqui a gente sabe. Forma lógica. Deixa eu ver aqui o negócio. Beleza. Como se faz a negação de se somente se? Regra fundamental muito cobrada. Em português, chove ou chove. Vou anotar isso aqui. Essa aqui é a regra geral, então, para notar. Isso daqui é semelhante a P ou não que ou não P e que. Então eu tenho a P e não que ou não P e que. P ou não que. Quer ou não quer. Quer ou não quer. Quer ou não quer. Não quer ou quer. Não. É assim, ó. Quer e não quer. Quer ou não. Né, esse aqui não é ou não. É quer e não quer. Ou não quer e quer. Vamos ver como é que tá na questão, ó. Não chove em Itabira e somente em Itabira, somente se não for verão. A forma lógica dela é isso aqui, ó. Não chove em Itabira se essa expressão é equivalente a, ou seja, não é negação, é a mesma ideia original. Essa questão é verdadeira. Se é verão, não chove em Itabira. Isso é apenas uma das direções da bicondicional. Ou chove em Itabira ou é verão. Isso é disjunção simples, não representa negação. Chove em Itabira e não é verão.
Isso é apenas metade da negação. Conclusão: nenhuma alternativa apresenta a negação completa da proposição. A negação correta seria: ou chove em Tabira e não é verão, ou não chove em Tabira e é verão. E aí tá falando qual que ele pôs que é certo. Ele falou: ou chove em Tabira ou é verão. Então ele fez errado, né? A banca, né? Ele colocou que isso aqui é semelhante a isso, a negação disso é isso daqui. E não, seria isso aqui, ó. Não P e Q ou P e não Q. Entendeu? Aí foi errado. A negação da proposição: se o preço foi o mais barato, então ganhará a licitação. Está corretamente expressa em... Vamos lá, ó. Se o preço for mais barato, então ganhará a licitação. Então, ok. Negar isso é dizer o seguinte, né? Tenho P, não P ou não Q. Se o preço não foi mais barato, então não ganhará a licitação. Isso aqui é a mesma afirmação. O preço foi o mais barato e não ganhará a licitação. Na verdade, é isso daqui. Ó. O preço foi o mais barato e não ganhará a licitação. O preço não foi o mais barato e ganhará. Se o preço foi mais barato, então não ganhará a licitação. Eu vi um negócio aqui. Então, para negar isso, tem que ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Poderia ser isso aqui, ó. P não Q. Vamos lá. Segunda falsa. Se o preço foi mais barato, então não ganhará a licitação. O preço foi mais barato e não ganhou a licitação. Então deveria ser isso daqui, ó. O preço foi mais barato e não ganhará a licitação. Isso é a negação disso. Então, e a negação disso é aqui.
Vamos ver aqui. É. Ai, ai. Bora, né? Então, beleza. Para negar logicamente a afirmação, hoje eu nado 6 quilômetros ou faço 100 abdominais, é correto afirmar aqui a negação lógica. Ou P ou Q. Você vai ter que fazer P e Q. Então é essa. Hoje eu não nado 6 quilômetros e não faço 100 abdominais. Hoje eu não nado 6 quilômetros e faço 100 abdominais. Espera aí. Hoje eu nado P ou Q. Fica sendo não P ou não Q. Ou não faço 100 abdominais. Hoje eu não nado 6 quilômetros. Ah, tá. É isso mesmo. Letra B. Porque, vamos lá, tá falando ou, né? Então, essa é a coisa. E seria esta aqui. A negação. Vamos lá. A negação da disjunção é a conjunção. Com as proposições negadas. É porque para isso aqui continuar sendo correto, se eu colocasse hoje eu nado 6 quilômetros ou não faço abdominais, estaria correto. Isso aqui estaria correto, né? Seria verdadeiro. Hoje eu nado 6 quilômetros e faço abdominais. Verdadeiro. Seria igual. Ou não faço, seria errado. Isso é verdade. Então é isso aqui. Bom. Então por enquanto é só. Tá bom, a gente já fez bastante exercício hoje. Exercitou um pouco esse lado das lógicas matemáticas. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo então para praticar mais essa amizade com esse tipo de raciocínio de nós para com as questões. É isso, um abraço para vocês e fui!